Olá, amigo sobrevivente, este é o Manual do Survival e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as máscaras faciais e os tipos de filtros que você pode querer utilizar para poder filtrar todos os tipos de gases e substâncias tóxicas, contaminantes biológicos, contaminantes químicos, radioativos e nucleares. Fique ligado e eu vou tirar isso aqui. Máscaras respiratórias e os seus filtros faciais, semifaciais, enfim, todos os tipos, são considerados equipamentos de proteção individual e são utilizados em vários campos, para evitar a inalação de vapores, substâncias, partículas indesejadas que podem causar mal ao ser humano. Então, na área de saúde, dentro da indústria, solda, enfim, em N tipos de aplicações para o uso de máscaras. Vários tipos de gases e vapores e outros tipos de substâncias particuladas vão provocar reações imediatas no organismo do ser humano, reações tóxicas, no caso, imediatas no organismo do ser humano. Você pode sofrer de tosse, tonturas, dores de cabeça, alergias, espirros e até mesmo falta de ar. Existem ainda as doenças provocadas pela exposição crônica a determinados tipos de agentes, e só será diagnosticado depois de algum tempo que você tiver contato com esses agentes de uma maneira diária e rotineira. Existem vários tipos de aparelhos de proteção respiratória, dentre eles você tem os elementos filtrantes, você vai ter máscaras faciais, semifaciais, diversos modelos e tipos descartáveis e não descartáveis que vão filtrar o ar, são os purificadores de ar. E você possui também as de circuito fechado, que são respiradores mecânicos, ali, geralmente através do uso de ar comprimido. E você vai ter um circuito fechado de ar e esse ar vai ser fornecido através de uma linha de ar. Então, o primeiro tipo que a gente citou, que são os purificadores, eles vão depender da atmosfera. Então, você vai respirar através do filtro e esse ar vai ser purificado no filtro a partir da atmosfera. Já o segundo modelo que a gente abordou, que vão produzir a adução de ar, ou seja, você vai ter o bombeamento de ar constantemente para sua máscara, eles não dependem da atmosfera. Você vai ter uma mistura adequada de gases que compõem uma atmosfera artificial e que você vai respirar. Então, os tipos de respiradores e máscaras que a gente pode ter podem ser, como eu tinha já iniciado a explicação, existem os semifaciais descartáveis, existem os semifaciais reaproveitáveis e os máscaras faciais completas, que vão tampar o rosto, que a gente estava no início do vídeo aqui, que também são reutilizáveis, e aí nesses aí você vai fazer a troca apenas dos cartuchos, que são os filtros. Essas peças aqui são chamadas de cartuchos. E existem também os respiradores motorizados, como nós falamos, aí no caso você não vai ter o cartucho, você vai ter uma mangueira de ar que vai vir de algum lugar que está bombeando esse ar. Então, os tipos dos filtros que existem são inúmeros. Você tem diversos tamanhos, você tem diversos modelos e para diversas aplicações, são muitas mesmo. Então, os filtros eles são classificados inicialmente em 3 tamanhos, que são os classe 1, classe 2 e classe 3. Então, classe 1 serão os filtros pequenos, ou seja, eles têm pequena capacidade. Você tem os filtros classe 2 que têm média capacidade e os filtros grandes, que são de tamanho grande e possuem grande capacidade de filtragem. Tá? E, obviamente, quanto maior o filtro, mais potente ele é e maior a quantidade de tipos de coisas que ele vai filtrar. Então, o filtro classe 3 ele é melhor do que o classe 2, que é melhor do que o classe 1, necessariamente. Os filtros classe 1, geralmente, eles vão filtrar as partículas sólidas apenas, poeira, etc. Os filtros classe 2, eles vão filtrar as partículas sólidas e líquidas. E os filtros classe 3 eles vão filtrar as partículas sólidas e líquidas, incluindo partículas tóxicas finas e um negócio chamado de radionuclídeos. Os cartuchos eles ainda podem ter um segundo tipo de classificação e numeração que geralmente vem escrito nele, que são uma combinação de letras e números que formam um código.
e esse código ele é internacional. Geralmente a norma europeia é a que é utilizada, tá? O Brasil utiliza a norma europeia e a maioria dos países, na verdade, utiliza a norma europeia, e ela tem um conjunto de letras que tem significado, letras e números, né, que tem significados. E essas letras vão indicar o que o filtro é capaz de fazer por você, ou melhor, o cartucho. Então, você tem as siglas AX, que significa vapores e gases orgânicos com temperatura de ebulição menor do que 65 graus Celsius. Letra A indica gases e vapores orgânicos com temperatura de ebulição acima de 65 graus Celsius. A letra B indica proteção contra gases e vapores inorgânicos. A letra E vai indicar proteção contra gases e vapores ácidos, como por exemplo cloreto de hidrogênio, dióxido de enxofre, dentre outros. A letra K vai indicar proteção contra amônias e aminas. CO indica, obviamente, proteção contra monóxido de carbono. HG, obviamente, proteção contra vapores de mercúrio, gases derivados de mercúrio. NO é proteção contra gases nitrosos. D indica que o filtro ou o cartucho é resistente ao entupimento por poeira, ou seja, que ele passou no teste de entupimento por dolomita. A letra P indica que ele protege de partículas e ele vai ter geralmente um número associado, que é 1, 2 ou 3. Então P1, P2 e P3, que indica a eficiência do filtro. Obviamente P1 menos eficiente e P3 mais eficiente. R significa que ele é reutilizável e NR significa que ele não é reutilizável. SX vai indicar que ele protege contra uma substância específica que normalmente vai vir escrita no filtro. Então SX acompanhado de um nome de substância significa que aquele filtro protege contra aquela substância em específico. E a palavra reactor significa que ele protege contra o iodo radioativo e seus derivados. Agora, para você entender como utilizar melhor o seu filtro, é importante você observar alguns fatores, como por exemplo, a vedação da máscara. Então a máscara ela vem com uma borracha, vou pegar uma máscara aqui para vocês verem. Tá, esse aqui é um EPI que eu tenho no meu local de trabalho, então a máscara ela tem borracha por dentro. Vamos colocar ela assim. Então ela é feita de borracha e ela vai fornecer uma certa vedação. Tá? Ela tem um local aqui onde vai ser encaixada a sua região facial aqui do nariz e boca, e ela vai vedar ao redor da sua cabeça para não permitir que o ar entre. Tá? E ela possui válvulas, ok? Então vocês podem ver, aqui tem as válvulas, vou virar de frente. Então aqui tem as válvulas para saída do ar e a válvula para a entrada do ar é aqui. Então o ar entra por aqui, quando você sopra daqui para lá, ele não sai, ok? O filtro funciona da mesma maneira, tá? O cartucho, ele possui a rosca que vai na máscara e você tem aqui a entrada do ar. Para você testar se o seu filtro está vedando direitinho, uma coisa que você pode fazer é tampar essa entrada de ar. Então quando você estiver com a máscara no rosto, você tampa essa entrada de ar aqui e tenta respirar. Se a máscara formar um vácuo e grudar no seu rosto e não permitir a entrada de ar, quer dizer que ela está bem vedada e você está seguro. É importante observar o prazo de validade dos filtros. A média de prazo de validade é em torno de 5 a 10 anos. Tá? Mas você pode encontrar filtros com prazo de validade maior. Tem uma fabricante americana chamada Mira, não ganhei nada para fazer propaganda deles, eles não me patrocinam, mas o filtro deles, eles garantem validade de prateleira de 20 anos se mantido dentro do invólucro, né, que vem de fábrica ali, vedado e selado a vácuo. Tá? Então, assim, para a gente que faz preparação, é um excelente tipo de material, né, para a gente armazenar por longo prazo. É importante observar também a máscara facial, né, porque são duas peças separadas, você tem a máscara facial e você tem o filtro, o elemento filtrante. A máscara facial, ela geralmente vai ter uma indicação se ela, por exemplo, é resistente a calor, se ela é resistente à radiação, enfim. Isso também é importante observar, porque a máscara facial vai impedir que todas essas substâncias desagradáveis entrem em contato com o seu rosto. Então, se ela está vedada corretamente, ela impede que essas substâncias entrem em contato. Isso não significa que esse tipo de substância química, biológica ou radioativa não possa entrar em contato com o seu corpo através, por exemplo, de ferimentos na sua pele ou através mesmo até do contato com a sua pele. Então, a máscara vai proteger as mucosas do seu olho, nariz e boca, mas você ainda pode ter o contato com a substância através de outras partes do seu corpo. Então,
para proteção completa, dependendo do tipo de ambiente, você às vezes vai ter que usar até mesmo uma vestimenta de borracha, né, ou de algum tipo de material de cima e embaixo, nem que seja no mínimo de plástico, como por exemplo uma capa de chuva que seja impermeável e lavável. Então uma coisa importante observar é o formato da rosca do filtro e o tamanho dessa rosca onde ele vai encaixar na máscara. Então, por exemplo, esse cartucho aqui, ó, ele possui uma rosca de um determinado tamanho e ela é rosca macho, ou seja, a máscara possui o buraco, né, a fêmea, para poder encaixar. Este outro filtro aqui, por exemplo, ó, ele possui uma rosca fêmea e a máscara é que possui a rosca macho. E as duas são de tamanhos diferentes, inclusive. Então elas não encaixam uma na outra e não é possível você trocar um filtro pelo outro. Então tem que ser observado esse tipo de coisa quando você for escolher o tipo de máscara e os cartuchos de filtros que você for comprar, tá? Esses filtros geralmente eles são feitos, muitos deles, né, utilizam aquele filtro HEPA, o filtro HEPA, que geralmente você tem acesso, por exemplo, né, nos seus aspiradores de pó. Este filtro em específico aqui dá para você ver, parece até o filtro de ar do seu carro, que tem aqueles pequenos frisos. Eu não sei se a câmera vai conseguir visualizar, mas isso aqui geralmente é o formato de um filtro HEPA. E por cima desse filtro, geralmente você tem carvão ativado, uma grande quantidade de carvão ativado. Então o que esse carvão ativado vai fazer? O filtro EPA vai filtrar boa parte das partículas e os vapores e gases que passarem por ele, né, principalmente de substâncias químicas perigosas e radioativas, eles vão entrar em contato com o carvão ativado que tem aqui dentro. Esse carvão geralmente ele não é um pó muito fino e nem partículas muito grandes, tá? Ele é um granulado fino, porque quanto maior a superfície de contato, ou seja, quanto menor o grão, maior a eficiência. Mas se ele for pó fino demais, ele não deixa passar o ar. Então você tem grande dificuldade de respirar. Então esse carvão ele é cheio de poros, e esses poros eles vão ser preenchidos com essas substâncias e o carvão vai se ligar a essas substâncias químicas, porque o carvão ele tem essa capacidade, no carvão ativado, ele vai se ligar a essa substância e vai impedir que a substância passe por ele. E aí só vai passar o oxigênio, né, nitrogênio, os componentes da atmosfera natural. Então você não vai ter, né, essa passagem desse gás. O problema é que, como esses poros vão sendo preenchidos com a substância tóxica, né, com as substâncias que o filtro está absorvendo, eventualmente esses poros ficarão entupidos e depois de um determinado tempo de uso, você vai perceber que a sua máscara está apresentando grande dificuldade para respirar. Então você vai puxar, parece que o filtro está entupido. E é o que acontece, ele literalmente está entupido e quer dizer que a vida útil dele chegou ao fim, você precisa substituir esse filtro. É importante ressaltar que também é fácil e necessário, né, realizar e proceder à limpeza da sua máscara, né? Então a máscara é lavável, porque ela é de plástico e borracha. Então é importante você lavar a sua máscara sempre que você utilizar ela em contato com as substâncias, tá? Porque essas substâncias elas vão ficar aderidas na parte de fora da sua máscara. Quando você estiver no ambiente que não está contaminado, você remove a sua máscara, né, de uma maneira adequada, que você tenha o menor tipo de contato possível, e procede à lavagem dela. Você pode lavar com água e detergente neutro, tá? A maioria das máscaras vão aceitar este tipo de tratamento. No próximo vídeo nós vamos trazer para você duas coisas interessantes, que é o modelo Faça Você Mesmo, que será a produção de carvão ativado, que não é difícil de fazer, tá? A gente vai ver no próximo vídeo, e a montagem de uma máscara improvisada utilizando esse carvão ativado e alguns outros elementos que você possa eventualmente ter na sua casa. Então, se você quer assistir esse tipo de material, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, clica no sininho, que aí você recebe as notificações. Quando a gente publicar o vídeo, você vem correndo para poder assistir, tá? Deixe seus comentários aqui embaixo, o que você achou do vídeo, quais são suas opiniões, e se você tem algum conhecimento mais avançado, né, sobre segurança no trabalho, deixe aqui embaixo também a sua contribuição para outras pessoas poderem aprender. Este foi o Manual do Survival. Tchau!